Falando de Lagoinha, Lagoinha, quando ela começou em 57, 58, ela já começou alcançando o Brasil através do rádio. Eu já falei isso aqui uma vez, sobre a história, e ela já nasceu com uma vocação, não só para o Brasil, mas para o mundo. Ela passou por momentos, talvez vocês conheçam a história, você acabou de chegar, ela passou por um avivamento na década de 50, 60, 70, e em 90 e poucos também passou por um movimento que fez uma revolução em Belo Horizonte, no mundo, no Brasil também, e mais ou menos de 2000 e pouco, 8, 9, 10, ela começou a se expandir das capitais do país para as capitais do mundo, para toda a parte do mundo. Então, ela tem essa vocação para ser grande e, ao mesmo tempo, pequena nos lares. E se a gente for contar a história de, como o pastor disse, de histórias da Lagoinha sobre os pequenos grupos, e eu vou começar a contar a história aqui, não vou ficar a noite toda, uma vigília, para poder falar sobre o que Deus está fazendo em cada casa, em cada lar. Mas o pastor me lançou um desafio de falar sobre revolução. Toda vez que nós encontramos, eu tenho uma alegria muito grande quando ele veio falar comigo sobre os avivamentos. Eu gosto de ouvir. Porque isso me impacta muito, porque quando eu converti, eu ouvia e lia aquelas histórias, e me deram um livro dessa grossura, mostrando um avivamento através da história. Eu comecei a ler aquilo e falei assim, eu quero ser usado, eu quero fazer isso, eu quero ver isso acontecendo. E eu virei um revolucionário nesse sentido, até hoje. Novinho igual estou acreditando em grandes coisas acontecendo. Você continua acreditando que você e a sua casa, e a sua igreja, o seu trabalho, você pode fazer grandes coisas? Você crê nisso? Porque quando passou o vídeo, foi me arrepiando, assim, foi me incendiando. Porque quando os 3 anos eu estive aqui, toda vez que eu venho, eu tenho uma sensação, vamos falar assim, uma vontade de ver grandes coisas acontecer neste lugar. Por onde eu passo, porque eu fiz parte do grupo que falava sobre transformações de nações. Então, eu vi muito testemunho de nações que começaram com gente orando dentro de um container, e, de repente, começou aquela oração, movimentar os containers, movimentar as pessoas, e começar a gente a ser curada, ser cheio do Espírito Santo, largar a bebedeira, largar o vício, famílias restauradas, e vi gente, peixe voltando para aquele lugar que tinha acabado o peixe. Muitas coisas aconteceram. E eu encontrei com essas pessoas ao vivo e a cores. Eu participei de um congresso com eles. Eu estive cara a cara com esse pessoal, que era dos livros, que era dos vídeos, e vi isso tudo acontecendo. Mas por toda a história de avivamento, ou por toda a história cristã, desde quando o Senhor começou a escolher o seu povo, e começou a formar o seu povo, escolheu um povo que fosse referência para outros povos, para outras pessoas, famílias que fossem referência para outras famílias, não que sejam famílias perfeitas, que não erram. Até um ponto muito importante para eu tocar aqui agora para todos nós, é nós sabermos de uma coisa: ao longo da história bíblica, nenhuma história conta a história de família perfeita, de filhos perfeitos, de homens perfeitos, de mulheres perfeitas, mas mostram pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. Até próprio Israel, as 12 tribos, aqueles que representam as 12 tribos, olha a história deles na formação deles. Ou seja, aquelas histórias de homens e mulheres que Deus escolheu, o próprio Davi, Sansão, outros homens e outras mulheres pecaram, erraram. Então, quando olhar para nós pastores, olhar para nós líderes, olhar para a família das outras pessoas, dos anfitriões, dos líderes de GCs, olham como seres humanos, que pessoas que podem falhar, pessoas que podem errar. Até o pastor André pregou semana passada sobre o que é ser igreja, como ser igreja, o que é igreja. Que não são essas 4 paredes, mas que são essa convivência, eu e você, imperfeitos, em processo, em obra, nós trabalhando junto, crescendo junto, e uma lixa afiando o outro, um ajudando o outro, vendo e percebendo o erro do outro, mas olhar para você e falar assim, meu telhado é de vidro. Eu também eu estou em pé hoje, mas amanhã eu posso cair. Então, eu tenho o meu irmão, a minha irmã, para ajudar a levantar. Por isso andarão 2 juntos.
Então, essa é a intenção de não julgarmos. A Bíblia diz para nós não julgarmos ninguém, porque hoje eu posso parecer que estou bem, cada um está numa luta, ainda mais nessa terra. A gente atende tanta gente que eu falo assim, não imaginava. Eu pensava que a pessoa não tinha tanto problema, mas a hora que a gente começa a conversar, eu falo assim, eu achava que eu tinha mais, mas depois de ouvir meu irmão, minha irmã, eu estou numa luta grande. Então, quando você começa a olhar para o outro, você tem compaixão, e é o ano da compaixão. Então, assim, você tem que olhar para o outro e falar assim, não, gente, eu tenho que abrir minha casa. Vou dar uma palhinha depois, você me dá o crédito, viu, pastor? E abrir a casa. Ó, já fui em GC que começou sem tapete, sem banco, sem cadeira, todo mundo sentou no chão. Já fui em GC que foi na área, na grama, todo mundo estendeu aquelas pano xadrez e fez o GC. Eu já vi GC começando debaixo da ponte. Eu já vi muita história. Mas gente que abriu o coração, abriu a casa para receber, e aquela casa foi lugar de milagre e transformação. Você não tem ideia, todo mundo que abre a casa fala assim, pastor, não tinha ideia do quanto que eu ia receber. Mas eles não têm ideia do quanto que estão abençoando outras pessoas. Então não olhe para a sua casa como ela é. Seja ela grande, rica, cheia de coisas, esconde o que é de valor, não tem problema. Não precisa esconder não, gente, não acontece nada. Mas abre. Se é pequena, abre também. Porque a menina disse aqui que é longe. Não sei se vocês perceberam. Tem que estar perto das pessoas. Tem que estar o mais perto, que ele chegou correndo no trabalho, faltando 5 minutos para o GC começar, chegou atrasado, 8h10. Não, o GC é pertinho da minha casa, eu posso ir. Então, abre o mais perto da pessoa, Pontevedra, São John, daqui a pouco Fernandina, Orange Park, eu quase vou falar os nomes todos, mas já esqueci dos todos também. Já, desses 4 anos que eu estou lá, já esqueci. Mas tem gente precisando. Abre, acredita. Abre a sua empresa também. Tem empresas lá que, nas empresas, tem GC na empresa. Vou avacalhar o senhor, que não sei se eu ia fazer ou não. Né? Mas é isso aí. Mas eu pensei o seguinte, quando ele falou comigo, revolução, e eu pensei, e agora? Eu já estava com a pregação já pronta, o que eu vou fazer? Eu só vi a mensagem depois, cheguei de Sarasota, 4h da manhã, como que eu vou fazer? Eu falei, acho que vai fazer, isso arde meu coração. Aí eu pensei assim, como? Como que o Evangelho chegou até nós hoje? Como que a palavra do Senhor chegou até a gente? Como que a gente lembra qual é a nossa conduta certa? Como que a gente está desperto para que nossos filhos, a próxima geração, continue fazendo o que nós estamos fazendo? Como que os nossos filhos vão fazer melhor do que a gente, porque eles receberam mais? Como que uma próxima geração vai continuar e vai fazer sedenta, cheia do fogo, para fazer infinitamente mais, ou deixar o Senhor fazer infinitamente mais através da sua vida? Está aqui a geração do link que eles falaram, tem o GC dos Kids também, das casas, se não tem, vai ter daqui a pouco. Eu estou vendo o sobrenatural através das crianças, dos links, dos rockets, do legacy, das famílias. Tem coisa sobrenatural acontecendo. Quem não está no GC ainda não sabe o que está vivenciando. Ó, tá vendo? Tem gente aí confirmando. Né? Se você sentar para conversar, senta que lá vem história. Então, você está perdendo uma oportunidade maravilhosa de se envolver. Ah, não tem jeito, não tem no sábado. Cria no sábado o jeito, no horário, vai fazer. Ah, tem domingo de manhã, tem domingo de manhã também. Não tem horário, não tem horário. De madrugada, chega no Paraná, tem alguém do Paraná aqui? Ô, bênção, depois eu vejo a cidade qual que é aí. No Paraná, eles faziam um grupo, o pessoal saía da faculdade, 11h30 da noite. Fazia um basquete primeiro, jogava a bola, e depois vinha o GC, depois de meia-noite, 1h da manhã, para os universitários. Ou seja, não tem horário também. Né? Só que a nossa realidade aqui é outra, né? 7h da manhã, 6h, 5h para algum, batalha, né? Mas aí tem que fazer. Aí eu pensei de o que eu vou falar. Eu gosto muito de um texto, porque eu sempre digo para as pessoas que Deus avisa antes, Deus prepara antes, Deus capacita, Deus traz alerta, Deus mostra sinais, para a gente ficar acordado e pensar. Então, eu quero te convidar a abrir
na carta que Paulo escreveu para Timóteo, a segunda carta, no capítulo 3, a partir do verso 1. E nesse momento que Paulo escreve para Timóteo, ele está sabendo que o fim dele está próximo. Ele está preso em Roma e ele sabe que a situação dele está delicada. Mas ele está incentivando Timóteo, apesar da juventude dele, alguns vão falar entre 21, 22, 24 anos, que talvez Timóteo tem nessa idade, e já liderava, era o pastor da igreja em Éfeso. E Éfeso, depois se você estudar e puder ver sobre Éfeso, os desafios dessa cidade. Era uma cidade muito relevante, era uma cidade muito importante, mas também tinha as questões da idolatria, um monte de questões erradas nessa cidade, e os cristãos daquela cidade precisavam ser trabalhados muito bem para resistir a todas as lutas, principalmente dos falsos mestres e falsos ensinos. Guarda essa palavra, falsos mestres e falsos ensinos, que ela vai servir muito para a gente daqui a pouco. Mas vamos ler lá, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 1. Já apareceu ali? Sabe, porém, dessas coisas, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão, aí vem 20 coisas que os homens serão: egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. A Bíblia começa a dar uma sugestão, e Paulo dando a sugestão: afaste dessas pessoas, afaste deles. No versículo 6, são esses que entram, se introduzem pelas casas e conquistam as mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. 7, elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Aí ele fala de 2 personagens da época de Moisés, que participaram daquele momento de transformar o cajado em cobra. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistiram à verdade. A mente deles está depravada, são reprovados pela fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Ou seja, nem precisa explicar muito sobre essa lista de comportamento, de atitude, de pecado das pessoas. Paulo traz um alerta para Timóteo e vai falando dos falsos mestres, o falso ensina, a conduta errada, o comportamento errado, o pensamento errado. Ou seja, ele vai alertando as pessoas de onde pode levar essas pessoas. E olha que uma das coisas que toca muito aqui é dentro da casa. É a família. Porque vai tratar de assuntos aqui no relacionamento entre pais e filhos dos pais. E a partir desse relacionamento conturbado, destruído dentro da casa, isso vai para uma sociedade que vai se tornar egoísta, avarenta, e em todos os aspectos corrupta, em todos os aspectos da sociedade, ela vai ser contaminada, contagiada por esses erros, para fazer coisas erradas em todos os âmbitos da sociedade. Então, começa dentro de casa, e tem que ser uma luta que a gente tem. Se está avisado aqui, avisou antes. A gente tem um ditado que fala assim: quem avisa... amigo não é assim? Que avisa antes, amigo é. O Senhor avisa antes, ao longo da sua palavra, o tempo todo. Ele avisa e alerta para nós: se você escolher esse caminho, as consequências são essas. Se você escolher esse caminho, você vai sofrer com isso. Então, nós primeiro precisamos despertar, seja como filhos, ou seja como pais, que nós precisamos mudar a nossa conduta, primeiramente em casa. Se for perguntar para você, o Espírito Santo te perguntar agora, como que está a sua leitura da palavra em casa? Individual. Como que está a sua leitura como família em casa? Como que está o seu tempo de estudo bíblico e culto no lar?
Como que está o seu temor do Senhor diante das ofertas que o mundo está colocando diante de você em todas as áreas da sua vida? Como que está a sensibilidade ao Espírito Santo para aquilo que não está agradando o Senhor? O que você está colocando diante dos seus olhos? O que você está ouvindo? Quais os louvores que você oferece a Deus? Ou você oferece fogo estranho, música estranha? Ou pensamentos estranhos? O que sai da sua boca, dentro da sua casa e fora da sua casa? Então, essa lista que está aqui, ela traz uma forma de nos avaliarmos e pedir o Espírito Santo de Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim um caminho mau. Essa lista e outras listas que estão aqui, a leitura da palavra, é o alimento que entra em nosso coração e em nossa vida e faz um check-up dentro de nós para sabermos como nós andamos. Como andam nossas atitudes, como anda o nosso coração, como andam nossas intenções. Eu estou caminhando mais para um egoísmo ou para alguém que é generoso? Alguém que é avarento, alguém que quer usurpar das outras pessoas, abusar das outras pessoas, abusar da esposa, do filho, um filho que não coopera dentro de casa, que não participa do processo dentro de casa. Um filho que desobedece os pais, uns filhos que combate com os pais, é contra com os pais que não gastam tempo para educar os seus filhos, para ter um tempo de qualidade, ainda mais aqui na América. A maioria dos casos que eu e minha esposa atendemos hoje, os filhos queixando da presença dos pais. Nós viemos para cá falando, quem tem filho, fala assim, eu quero dar o melhor para os meus filhos. Eu vim para a América para dar a melhor educação. Mas quem são os educadores dos seus filhos? Porque a educação pertence a nós. Os ensinadores na parte de geografia, matemática, estão lá fora. Mas quem é responsável pela educação, e hoje você vê filhos que... Qual a diferença? Eu começo a falar assim, ó, a diferença de um menino americano que passa por você na sua frente e um menino brasileiro que passa por você na sua frente. Nós estávamos no... Five Below, e aí, de repente, uma fila grande dentro do Five Below, e aí sai o menino, os brasileiros, é um Five Below turístico, e aí o menino americano chega, queria falar com o pai, excuse me, excuse me, excuse me, excuse me, excuse me. Aí vem o filho brasileiro. Ô pai! Peraí, pai! O pessoal da câmera vai querer lá, porque eu sumi, né? Atropelando, esbarrando. Aí eu fiz assim, né? Eu e o americano fez primeiro na minha frente, parou e fez assim na frente do menino. Please, excuse me. Qual é, velho? O menino virou para o moço e falou, qual é, velho? Assim, sorry, ele não fala inglês, não, ele não fala português, não. E quer ensinar para você, falei com o menino assim, quer ensinar que aqui, nessa terra, se você atravessar na frente de alguém, você ocupou o espaço dele. E o limite entre o americano e a gente é um braço de distância. A gente não esbarra. Sem esbarrar, já pede licença. E é certo aqui na América você pedir licença para passar na frente das pessoas. O pai veio, qual é, velho? Que você está partindo para filho do meu filho aí? Qual que é? Não, eu estou orientando ele, que vocês são visitantes, que aqui tem uma outra educação, que aprende dentro de casa. Pedir licença, agradecer, obrigado, obrigado pai, obrigado mãe, obrigado irmão, aprende dentro de casa. Então essa educação dentro de casa. Qual é? Está tirando? Sabe por que mora aqui? Sabe mais que a gente, quer dar um que sabe mais, vem aqui há 20 anos, mas não mudou nada, né? Não aprendeu o que é a cultura de povo educado. A verdade é essa. Aí o americano está lá com o braço entendendo. What? What? Aí eu, sorry, estou falando com essa família aqui, meu inglês tupiniquim, a lá Joel Santana. Estou falando com essa família que eles são visitantes, que, perdão, povo meu, povo da minha terra, que eles não sabem comportar. Eu estou explicando para eles. Mas é a verdade. Na minha época, fazia comida para todo mundo comer, não é comida para cada filhinho, não.
está deseducando nossos filhos. Isso está deseducando. Estou só cutucada para... Eu estou vendendo peixe para palestra. Estou ganhando aqui para o pessoal querer vir, né? Então, mas essa educação, que ele participa do processo. Eu estava lá com os empresários falando que das empresas que foram um sucesso, que os filhos assumiram e participaram desde a adolescência das empresas. E as empresas que foram um fracasso, que quebraram em 5, 10 anos, a própria empresa do irmão da Cida, 3 filhos, a empresa faliu porque os filhos não assumiram a empresa. E gastaram o dinheiro da família toda. Ou seja, se a gente for contar a história, os 20, 30 minutos que eu tenho, que talvez já até acabou, eu nem liguei meu celular. Tem 13 minutos lá ainda. Aí, o que aconteceu? Se for contar a história, mas começa dentro do berço. Tirou o brinquedo, guardou. É uma educação que vem de casa, que ensina a orar, ensina a não falar palavrão, ensina a agradecer o Senhor pelo alimento, ensina a ser generoso com os de casa. Alguém viu notícia aí da família que matou por herança, toda hora aparece. Briga de herança, um matou o outro, um manda o dinheiro para o Brasil e tomou o dinheiro todo, o irmão foi lá buscar e não tem dinheiro nenhum. Então, se ensina dentro de casa. Vai ensinando essas coisas de ser generoso, de participar do processo, de arrumar a sua cama, lavou o prato que comeu. Essa educação, esse processo para chegar aí para fora e aplicar na escola, na faculdade, em outros lugares, na empresa, começa dentro de casa, mas nós pais estamos falhando nessa educação. E a Bíblia alerta sobre isso. Ingratos. Olha a geração que está ingrata. Você pode dar tudo, dar iPhone, dar tênis, dar 700 pau um tênis. Não ganha nem isso por semana e vai dar uns 700 pau para um menino que não sabe querer o valor das coisas. Então, nada está satisfeito. Aí dá um carro, não, o carro não está bom, dá uma joia, não está boa. A pessoa fica ingrata por não estar percebendo que a Bíblia vem avisando o tempo todo que nós temos que prestar atenção. E os últimos tempos, alguns vão dizer que os últimos tempos, os últimos dias, começou no batismo do Espírito Santo ou na vinda de Jesus. Ou seja, quando Jesus vir, ele já começou os últimos tempos, porque a luz veio ao mundo. E ela trouxe luz onde estavam as trevas. E começa a manifestar a guerra, uma luta para isso. Então, na época de Paulo, na época de Jesus, isso já estava acontecendo. E que, por mais para o final, estaria pior. E nós estamos olhando para esse pior acontecer aqui. Então, nós estamos vendo pior ainda quantas coisas terríveis estão acontecendo. Mas, esse povo, será que ele ouviu ou não ouviu quando nós estamos ouvindo aqui? Eu não combinei com o pessoal da mídia lá, não, nem passei esse texto, mas o Espírito Santo me deu no carro. Olha o que aconteceu com essa igreja. Aqui é Paulo falando para Timóteo. Mais ou menos 50, 60, 64, época de Nero. O que acontece? Aí vem a época de João, ele preso em Pátimo. O que Deus traz como visão para ele, para a igreja de Éfeso? Está lá em Apocalipse. Se você tiver com a Bíblia aí no celular, pode acompanhar. Apocalipse 2 diz assim: carta ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Então, tinha coisas boas sobre aquela igreja aprendeu muita coisa, ela fazia muita coisa, mas tem uma ressalva: contudo, entretanto, contra vocês, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, repete comigo, se não se arrepender, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se não se arrepender, arrepende, meu irmão. Virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor:
você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ou seja, 30 anos, 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, ou mais de 20 anos, não importa o tempo. Uma geração depois não continuou com algumas coisas boas foram guardadas, mas outras não foram. Alguns entraram eu sou formado em educação física, hoje lutador de sumô, né? Então o outro é atleta musculoso, né? Mas aí acontece, eu fazia maratona, 54 quilos para 200 hoje, então você imagina. Aí tem uma parte da corrida da maratona que chama steady state. Você entra numa fase da corrida de maratona, dos 42, lá para os 19 quilômetros mais ou menos, você entra parece que vai correr o resto da vida, você não vai parar. Porque o corpo acostumou e quer aquela velocidade e quer aquilo. Às vezes a gente acostuma com alguns comportamentos, com algumas atitudes e acha que é normal. Torna-se insensível. E uma geração, por não passar para outra geração, a Bíblia é cheia dessas histórias aqui, que uma geração não passou para outra geração e que foi da próxima geração. Então, quando ele conta a história de avivamentos, tem avivamentos maravilhosos que duraram 100 anos, moravianos. Tem história, ele vai contar muita história que você sabe muito, são 2 mestres que estão aqui na frente, com histórias maravilhosas. Mas há um alerta do Senhor, se nós queremos ver coisas sobrenaturais acontecendo, começa fechando a porta no nosso quarto e orando. E por isso eu perguntei, como que anda a oração? Como que anda também a oração em grupo dentro de casa? Como que anda a leitura da palavra, se alimentando, porque a guerra é brava. Tem falsos profetas hoje, não precisa ir para lugar nenhum não, está dentro da sua casa. Os meninos aí, as meninas, os adultos, os homens, as mulheres, vovô, vovó, acessam falsos profetas o tempo todo aqui. Seja de igreja ou não igreja, porque tem muita gente ensinando aqui que não é nada, que não é pastor, que não é nada, mas está ensinando coisas que as pessoas ouvem e aprendem. E começa a achar que é normal. Tem algumas coisas aqui que as pessoas estão aprendendo de falsos mestres, e estão seguindo, e estão pensando, e estão sentindo. E esses meninos de hoje, essa geração hoje, quem está ensinando mais do que os pais, é isso aqui. E é os amigos da escola, são as pessoas que estão aí. Então, se nós não entendemos que nós estamos numa guerra, numa batalha, e revolução dá a ideia de que tem que lutar, tem que batalhar. É uma revolução mental, é uma revolução de atitude, é uma revolução de guerra. Tem que ter extensão. Eu estou cansado, eu estou morto. Eu chego do trabalho, às vezes eu chegava com o cabelo doendo, que até eu não tenho. Aí eu falava assim, até o cabelo que eu não tenho está doendo. Eu tinha que ir para a água fria, igual o jogador, ficar lá no gelo para aguentar trabalhar no outro dia. Mas eu ia para o quarto da minha filha, e nós vamos ler a palavra hoje. Um versículo que seja. Nós vamos orar, nós vamos falar. Ou seja, como que anda isso? Porque tem uma guerra lá fora, gente. Eles ficam quase 24 horas nisso. É música, é vídeo. Tudo isso está registrado na cabeça. Nós também, é vídeo. A hora que nós paramos um pouquinho, todo mundo começa a passar dedinho para cima, para o lado, para cima, para o lado, e ver milhões de coisas ao mesmo tempo, e são contrárias, muitas vezes, são falsos profetas ensinando coisas para a gente. E se nós queremos uma revolução, uma transformação, essa lista, você tem que fazer uma lista de um lado, e o que é contrário a isso tudo? E eu tenho que começar a praticar, eu tenho que começar a fazer, eu tenho que, o amor vai se esfriar? Então eu vou amar. O que é amar? Amar é uma escolha, não é um sentimento. Amar, eu tenho que pagar alguém. O justo é pagar 200, eu pago 220. Se eu vou remunerar alguém, eu quero abençoar essa vida. 20 não vai fazer falta para mim. Mas 20 a mais para aquela pessoa vai fazer diferença para ela. Eu vou abençoar. Eu vou fazer alguma coisa? Na lei do gesto, a lei brasileira não, a lei do gesto, leva vantagem o tempo todo. Talvez vocês são novos e não conheçam essa lei. Mas é uma lei intrínseca a nós, brasileiros, está dentro de nós queremos levar vantagem em tudo. E principalmente passar a perna e ganhar dos outros. Então nós temos que ter uma mudança de comportamento, de paradigma espiritual, de atendimento, de entender que Deus ensina uma palavra, generosidade.
E eu gosto de contar essa história, são 2 histórias, mas o tempo ali já está esgotando e deixar um gosto de quero mais, né? Essa história é o seguinte, a pessoa estava aqui em Jacksonville, uma história real, não estou inventando, eu conheço a pessoa, não vou dar muito detalhes, talvez você conheça, já trabalhou com a pessoa, então não vou dar muito detalhe, não. Essa pessoa assumiram um condomínio, 35 casas para construir. E como ele tinha acabado de receber a licença para ser um construction, ele assumiu a despesa dessa construção e começou a contratar muitos funcionários e a empresa era uma empresa cambalacheira, dá tombo nos outros, não sei o quê, que contratou eles. E aí ele comprou tudo, fez tudo e começou a construir, gastou, fez, aconteceu. A empresa deu o cano nessa pessoa. E ele falou assim, e agora? Ele era sócio de uma outra pessoa e falou assim, agora as empresas que nós estamos devendo, vai para o pau, para a justiça, eles recebem do dia que eles puderem. E os funcionários? Ele falou assim, não vou pagar ninguém. Mas eles são família, tem pessoas. Ele falou assim, não, eu não. Eles me deram o cano, eu vou dar o cano deles também. Mas nós temos condição de, pelo menos, dar alguma coisa para eles. Não, não vou fazer, não. Eu vou vazar, vou sumir do mapa. Não é eu, a responsabilidade não é minha. Aí esse rapaz falou assim, não, isso não está certo. Desfizeram a sociedade, mas aí no nome está na justiça dos dois, e ele falou assim, não está certo isso não, nós temos que pagar algumas coisas para o mesmo pessoal que está com a gente há 20 anos, 30 anos, não podemos fazer isso não. Aí, estou exagerando o tempo, vocês não ligaram com alguém, porque pode ser conhecido. Aí eu peguei, aqui é cheio de história, então o pastor pregou sobre você lá na igreja. Aí ele pegou e falou assim, chegou para a esposa, vamos orar. Aconteceu isso, isso, isso. Hoje nós temos 17 funcionários nessa situação. A despesa é essa. Nós temos que vender a casa, o caminhão, a picape e o carro nosso. Vamos vender tudo para pagar eles. Mas a esposa falou, meu Deus, você está pensando nisso tudo? Nem a metade, não, é tudo. Nós não vamos deixar esse pessoal na mão. É loucura. Vamos orar. Que Deus falar com você, que Deus falar comigo, nós vamos fazer. Orar, jejum, uma semana orando, jejuando, orando, jejuando. A esposa, esposo, Deus me deu paz, vamos fazer isso sim. Deus vai cuidar da gente. Eles foram lá, venderam tudo, perderam o preço no valor da casa, porque vendeu correndo, perderam o preço no valor do carro, mas pagaram todos os funcionários e nenhum ficou sem receber. Aí, o empresário em Atlanta, o pessoal acabou de chegar lá, o empresário em Atlanta, americano, chama o rapaz para ser um instalador na cidade. Ele começa a trabalhar com o americano fala assim, não, você tem uma forma diferente de trabalhar, você é zeloso, cuidadoso. Desde quando você começou a trabalhar, o material parou de se perder, as máquinas pararam de perder máquina, estragar maquinário, estragar ferramenta, sumir ferramenta, o material está rendendo, não tem material sobrando e desperdiçando. Você tem que cuidar de uma forma bem diferenciada dos outros funcionários que eu tenho. Eu quero te chamar para ser sócio comigo. Aí você, eu não tenho capital nenhum. Não, você não precisa entrar com capital, não, você vai entrar com o seu braço. E aí ele ganhou 50% da empresa. Não deu um ano, esse empresário foi chamado para a Califórnia, foi convidado para ter uma empresa lá na Califórnia e deu totalmente a empresa para esse rapaz. Hoje ele tem mais de 217 parceiros que são sócios dele na área da construção e que paga 2 vezes mais que o mercado para fazer as coisas. Então, acontece, eu tinha uma outra história para contar lá de São Paulo, de uma igreja que fez uma revolução como essa que ele quer fazer, e depois eu conto para vocês, para gerar gosto de voltar. Né? E aí acontece, ele fez diferença porque foi tocado. As filhas dele são empresárias com 12 anos de idade. Chega com tênis da China para elas, com 12 anos de idade, 13, 14. Você imagina o que Deus fez na história desse homem, dessa mulher e dos filhos. E o que essas meninas, é uma história que eu cheguei na casa deles. Eu não estou falando de uma história que me contaram. Eu fui até a casa deles. Eu conheço o ex-sócio dele e conheço ele agora. Ele não conhecia, eu conheci o ex-sócio e ele. Era uma história que eu conhecia de ouvir falar. E hoje eu conheci presencialmente o cara que vendeu tudo e o que deu o cano nos outros. O poder de Deus quando alguém faz alguma coisa a serviço do Senhor. Quando alguém entende que há um aviso de Deus e que começa dentro de casa e que vai para o seu trabalho,
que vai para a sua casa, quando você abre, para receber pessoas dentro da sua casa, porque a casa não é sua, Deus te deu. Os filhos que Deus te deu não é seu, são do Senhor. Os bens que você tem, foi Deus que te deu, está a serviço dele. Então, quando você entende que você está a serviço do Senhor, você vai fazer diferença abrindo a casa para o GC, você vai fazer diferença abrindo empresas para contratar pessoas, você como funcionário de alguém, você vai ser um cristão a serviço do Senhor naquela empresa. Você vai ser alguém dentro da igreja que vai entender que quando você entra naquelas a porta, você tem uma responsabilidade com você e com outros que estão aqui, de cumprimentar, de abraçar, de receber, mesmo se não conhece. Alguns me viram, eu venho um pouco aqui, mas eu cumprimentei todo mundo na porta, não custa, receber bem todo mundo, porque uma das coisas que a gente como imigrante mais sente é o acolhimento. Sente falta da família, da vovó, do vovô, do papai, da mamãe, da titia, dos amigos. Todo mundo sente falta. O pastor falou aqui, outros falaram, desse acolhimento, desse abraço. Nos namoros, nos relacionamentos, nos casamentos, procurar seguir uma conduta que vai contrária a essa lista. É uma revolução que vai alcançar e fazer todo o projeto que foi montado aqui, porque você vai fazer parte. Você vai trazer pessoas e vai atrair pessoas para a sua casa que você não imagina. Talvez você vai trazer para a sua casa um empresário que vai chegar aqui para a igreja, eu vou bancar uma creche para atender crianças. O daycare, ou uma creche, eu vou bancar. Gente, eu estou vendo coisas que eu só vi em livro acontecer. Alguém tirar $1.500, $1.500.000, não sei nem falar o dinheiro, e dá. Eu não sei nem contar o que é aquele dinheiro, mas o cara deu. Aquelas histórias que você ouvia da Bíblia que está acontecendo no americano, 3 bilhões, não sei o que, deu para fazer, está acontecendo hoje. Vai sentar nessa cadeira alguém que vai tirar 3 milhões, eu vou investir nesse projeto. Mas vai ter gente que vai dar $100. Pode aplaudir o Senhor com vontade, gente, acredita com fé. Vai ter gente que vai dar $100, R$100 também no Brasil, se alguém estiver ouvindo, você que está online também, onde você estiver, em qualquer parte do mundo, você pode participar dessa história. Você pode participar, não importa, eu dei 100, mas eu dei. Eu abri a minha casa, noites e noites para poder receber pessoas, eu acolhi pessoas, eu falei para pessoas, eu servi aqui na igreja, eu fiquei no welcome ali na chegada, nas boas-vindas. Ah, quem é que está aí? Dê sinal. Eu fiquei lá, recebi, dei um abraço, dei um beijo. Eu fiquei na porta aqui em Jacksonville. Tem alguns que me conhecem aqui, foram da igreja que eu fui aqui. Que pena que eu saí daqui e quando eu cheguei em Orlando, um pouco tempo depois abriu Lagoinha aqui. Mas graças a Deus vocês estão aqui, né? Então, foi uma briga, o pastor André não deixou, né? Você vê, né? Ele não vai não. Né? Então, assim, você vai fazer diferença. Quem é essa revolução que vai acontecer? Não importa o valor que você contribui, não importa se você abre a sua casa, não importa se você está aqui na igreja servindo, você vai atrair pessoas. Você vai atrair pessoas desesperadas. Você vai ver na sua casa, escreve isso. Você vai pôr a mão sobre pessoas, vai ver pessoas sendo curadas, casamentos restaurados, filhos voltando para casa, maridos voltando para a esposa, documentos chegando para as pessoas. Em Orlando você escuta sobre documento o tempo todo, né? Então, green card chegando. Então você vai ver coisa, cura, milagre, sobrenatural, filhos obedecendo os pais, ao contrário dessa lista. Pessoas egoístas, avarentas, mas essa igreja vai ser chamada uma igreja generosa, que abraça, que acolhe as pessoas, que socorre. Um GC, se eu for começar a contar a história, Neik Nona, a mãe com câncer, os médicos daqui não quiseram atender, graças a Deus eles tinham um documento para voltar para o Brasil, a mulher volta para o Brasil, deixa 2 filhos com o pai aqui, um filho de 5, o outro de 8, e o pai desesperado, como queria trabalhar e cuidar dos 2 filhos, mas aconteceu, o GC adotou aquela família, buscava os 2 filhos na escola, fazia o para casa com os meninos, ajudava os meninos enquanto o pai trabalhando, 8 meses fazendo isso até a mãe voltar. Esse acolhimento, esse socorro. Não importa se é 1 milhão, se é 10, se é um tempo, se é uma casa aberta, se está servindo, mas o que você fizer na fé do Senhor, grandes coisas vão acontecer.
Creia nisso, seja impactado, seja sacudido por isso. Saia do conformismo do jeito que está. Porque tem gente que está tão mal, tão para baixo. Estou decepcionado, pensei que a América era assim. Não, mas aqui é o lugar do sobrenatural de Deus. A minha esposa diz aqui sua fé é aprovada. Aqui você diz assim, eu vivo pela fé. E você vai encontrar pessoas que falam assim, eu estou mal, mas você vai encontrar pessoa que está mais mal de você, vai orar para outra pessoa e vai falar para assim, quem está recebendo sou eu. Mas levante. Então fique em pé no seu lugar, o pessoal do louvor pode começar a fazer barulho aí. Mas que esse barulho venha dentro de você. Eu não sei o que você está passando. Como que está dentro de você? Falta fé, falta esperança. Mas se você começar a buscar o Senhor, se você começar a sonhar como o Senhor sonha, olha que eu ouço o pastor, ouço algumas pessoas que estão sonhando, acreditando, o pastor André falando, vocês estão enxergando o que eu estou enxergando? A gente começa a imaginar, sonhar, crer e começa a agir. Na educação física tem uma coisa, o corpo fala. Aquilo que você está disposto a fazer, imagina, Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai abençoar a sua casa. Amém. Deus vai abençoar. Oh, glória, aleluia! O corpo fala. Fala por dentro e fala por fora. Fala por gesto. Não é máscara, não. É reanimar seu espírito, é reanimar sua fé. Trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Não há uma promessa só porque a igreja vai fazer. Até porque a igreja somos nós. Aquilo que está sendo derramado aqui não é para alguns, é para todos. Aquilo que está acontecendo em algumas casas é para acontecer na sua casa. Aquilo que está acontecendo de salvação, de perdão de pecados, de cura, de ficar livre, escravo do pecado, não é só para alguns, é para todos. É para você que está aqui, talvez seja a sua primeira vez aqui, segunda, 10ª, mas você não teve o encontro real com o Senhor, e hoje é o dia de você ter o encontro e acreditar que grandes coisas o Senhor irá fazer. E se você, Deus está falando para você, nem seus olhos ouviram. Nem seus olhos ouviram, vocês entenderam isso? Ninguém corrigiu. Nem seus olhos viram. Nem os ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado para você. Vou deixar o louvor de uma forma maravilhosa, porque eu não queria nem que acabasse o louvor. Estava tão bom aquela hora, que estava maravilhoso, eu estava voando ali. Mas o Espírito Santo de Deus vai ministrar na sua vida agora, nessa noite. Se você já é um cristão, Ele vai incendiar, vai renovar, vai depor fogo. Senhor, estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Abra minha casa, abra minha empresa. Eu quero mudar de mente, eu quero mudar de atitude. Eu quero ser sal e luz dessa terra. Eu quero fazer diferença. Essa cidade precisa ser conhecida, porque existe um povo que ama o Senhor, que está a serviço do Senhor. E você que nunca deu essa decisão, hoje é o dia da sua decisão, e falar assim, eu quero esse Senhor, eu quero essa paz, eu quero perdão, eu quero esse ânimo, esse fogo, eu quero a presença de Deus na minha vida, eu quero o milagre de Deus na minha vida, eu quero a cura de Deus na minha vida. Então, enquanto estamos tocando, ministrando, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você, deixa Ele ministrar, e você precisa tomar uma decisão hoje. Eu estou a serviço do Senhor. Eu quero que o nome do Senhor seja levado para os 4 cantos dessa terra. Eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Eu quero que as pessoas recebam essa luz e saiam das trevas. Eu não quero que Satanás domine a vida delas mais, mas que elas sejam do Senhor totalmente. Então, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você.